Opa, rapaziada, tudo bem? O Santos acertou a contratação do meio-campista Jean Lucas. Será sua segunda passagem pelo Peixe, ele que atuou em 2019, emprestado pelo Flamengo, foi vice-campeão brasileiro naquela equipe de Jorge Sampaoli. Mas algumas coisinhas eu queria te contar sobre a atual situação dele, né? Principalmente nas últimas 3 temporadas lá no futebol francês, que eu acho que vai ser muito importante para você, torcedor, entender como que ele tá e como que ele pode ajudar nessa equipe do técnico Paulo Turra. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. Queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, o Jean Lucas está com 25 anos, revelado pelo Flamengo, tinha se destacado na Copinha, mas não tinha muito espaço na equipe principal. Em 2019 foi emprestado ao Santos, jogou muito bem naquela temporada, que era o treinador o Jorge Sampaoli, junto com o Pituca, com o Alisson, com o Carlos Sanches no meio campo. Só que ele retornou de empréstimo ao Flamengo, mesmo que o Flamengo, sabendo que o Flamengo não ia utilizar o atleta, vendeu o jogador, né, valorizado pela boa temporada que ele tinha feito no Santos, se transferiu pro Lyon. No Lyon, ele também teve uma certa dificuldade para emplacar, né? Não teve minutos, ficou no banco de reservas, foi emprestado para uma outra equipe menor lá da França, aí conseguiu jogar, retornou de empréstimo, foi vendido ao Mônaco, e aí vou te contar a real situação dele no Mônaco aí, que é principalmente nas últimas 2 temporadas. Mas antes, queria te contar que o Santos vai pagar um valor de entrada pelo atleta e depois parcelar, né, as prestações pela contratação do jogador. Vale destacar que o Mônaco tem meio que um interesse na contratação do David Washington, um garoto que acabou de ser revelado pelo Peixe, um moleque de muita qualidade, e o Mônaco, vendendo o Jean Lucas, entende que pode afinar essa possível contratação no futuro de David Washington, e aí então o Santos precisando ficar de olho no atleta. Vale destacar também que ele já recebeu sondagens de outras equipes aqui no futebol europeu. É um moleque que tem um futuro muito, mas muito promissor. Além do Marcos Leonardo, que muito difícil fica nessa equipe do Santos para o restante dessa temporada e principalmente para 2024. O seu destino deve ser a Lazio da Itália. Bom, e o Jean Lucas tem como característica ser um meio-campista de rodar a bola de corredor, tá? Assim como o torcedor do Peixe viu ele aqui em 2019, ele não era um meia mesmo, né? De encostar na área, de deixar os companheiros a todo momento na cara do gol. Isso que eu digo por posição, né? E por função, ele é um cara que, mais um articulador, né? Mais um cara de pegar a bola da direita, rodar para a esquerda, de receber essa bola nos pés dos zagueiros, de achar um companheiro entre as linhas de marcação, de deixar fazer uma diagonal longa, né, que é aquela virada de jogo, por exemplo, do lado direito para encontrar o ponta pelo lado esquerdo. Então ele é esse cara, esse articulador diferente do que é, por exemplo, por característica, por função, o Lucas Lima, que sempre foi um meia e tem por capacidade de dar essas estocadas, esses passes em profundidades para deixar os companheiros na cara do gol. Mas assim, o Jean Lucas é um cara de muita qualidade, acho que tecnicamente ele é muito bom, desde a época lá da Copinha do Flamengo, que foi quando eu comecei a acompanhar o jogador. Eu acho que ele foi evoluindo a sua questão de intensidade, né? Principalmente aqui com o Sampaoli, foi um cara que evoluiu, que se dedicou ainda mais na questão defensiva lá na Europa, nas temporadas do Lyon, na primeira temporada pelo Mônaco, foi um cara que conseguiu ter bastante minutos na equipe menor que eu citei também. Então ele foi evoluindo nessa questão tática, nessa questão física mesmo no seu jogo, melhorando, ajudando ainda mais na marcação. Então eu acho que ele pode ajudar bastante o Santos. Só que tem um porém. O Jean Lucas não atua desde outubro do ano passado, com o técnico Felipe Clemente, que inclusive foi demitido. Na verdade não tem informação se ele foi demitido, né? Mas ele não tá mais no cargo de treinador do Mônaco. Belga. Ele perdeu muito espaço, cara. No início da temporada passada, né, 2022, 2023, ele foi um cara que teve minutos no início, cara, nas 3, 4 primeiras partidas, inclusive como titular, jogando, tendo bastante oportunidades, minutagens, mas aos poucos ele foi perdendo espaço.
né, foi para o banco de reservas, aí passou a não entrar e depois nem ser relacionado pela equipe do Mônaco, né? Então, sua última partida foi em outubro do ano passado, depois disso ele nem relacionado foi na grande maioria das partidas. Então, é um cara que vive um momento complicado na carreira, né? Ele tá praticamente sem ritmo de jogo. Imagino que a sua questão técnica nesse momento tenha caído um pouquinho, até pela falta de ritmo, né? Você não vai ter relação com bola em um nível competitivo muito grande. Muita gente pode falar, ah, mas ele tá treinando, mas é diferente, cara. É diferente você treinar de jogar, a questão de intensidade, a questão de competitividade, nem se compara, isso é óbvio, né? Eu preciso falar. Então ele chega na mesma situação, não na mesma, mas numa situação parecida que o Dodô, aquele mesmo que atuou no Santos em 2018, estava no Atlético Mineiro, também era um reserva da equipe, perdeu espaço no Atlético, inclusive para um meio-campista fazer aquela função, o Rubens. Então é uma situação bem parecida que o Santos conhece já os dois atletas e entende que consiga recuperar os jogadores para que eles consigam desempenhar o seu melhor futebol num curto período, né? O Santos precisa de jogadores que respondam o mais rápido possível e aposta nesses dois atletas num processo de recuperação. Só que essa contratação do Jean Lucas, acho que acende o alerta pro Dodi, né? O Dodi, na minha humilde opinião, o segundo melhor jogador do Santos nessa temporada, atrás apenas do João Paulo, que perdeu espaço com o Paulo Turra, não sei o motivo, tá? Não tem informação, né, sobre essa saída do Dodi, mas imagino que seja pela questão defensiva, né? Porque se a gente for analisar quem ganhou espaço foi o Sandri. O Sandri é um primeiro volante com muita pegada na marcação, tem um alto índice de roubadas de bola, de recuperações, né, atuando ao lado do Rodrigo Fernandes, que é um outro primeiro volante com característica bem próxima ao Sandri. Então acende o alerta pro Dodi, né, porque sendo um jogador técnico, né, apesar que eu acho que defensivamente ele ajuda muito, cara, ele tem uma noção de ocupar bem os espaços, e ele não é um cara que abdica de dar o bote, né, ele sempre dá o bote quando consegue. Então, bom, não entendi a opção do Paulo Turra, mas a gente tem que respeitar as preferências do treinador. Então acende o alerta pro Dodi, porque o João Lucas é um cara que tecnicamente eu acho melhor que o Dodi, tá? Apesar dessa situação que ele tá vivendo, que eu já citei de questão de ritmo, de não estar atuando, mas se ele tiver em condições ideais para jogo, cara, sem dúvida, toma conta do meio campo, jogador que tem muita qualidade. Isso o torcedor do Santos, eu não preciso ficar falando, o torcedor do Santos já percebeu aí quando foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, só que pro Jean Lucas desempenhar o seu melhor futebol, acho que o Santos precisa ter a posse, né? Precisa ter a bola, porque ficar correndo atrás do adversário a todo momento é complicado para jogadores técnicos, né? Imagino que a preferência do Paulo Turra para colocar o Dodi no banco de reservas possa ter passado por isso também. Então vai ser interessante a gente saber como é que o Paulo Turra vai encaixar o Jean Lucas, porque se a gente for analisar, a mesma coisa que eu citei no vídeo do Furtio, né? O novo centroavante do Santos. Inclusive, vou deixar aqui no card. Se o card der problema, eu vou deixar na descrição para você conferir. E eu falei, cara, pro Furtio desempenhar o seu melhor futebol, o Santos precisa ter a posse, precisa ter a bola, precisa ter mais paciência para encontrar oportunidades, né? Rodando a bola de um lado para o outro, com estocadas dos laterais para fazer o cruzamento, com jogadas de mano a mano dos pontas. Então, precisa que criem oportunidades para ele empurrar a bola para dentro. E o Jean Lucas é também um cara muito técnico, né, que se sente melhor com a bola nos pés do que propriamente sem ela, correndo atrás do adversário. Só que, se a gente for analisar pro estilo, pro time, pro elenco do Santos montado hoje, pela forma como o Paulo Turra vem montando a equipe para atuar, como o Helman montava também, é uma postura de marcar mais no seu campo, né, que a gente costuma chamar bloco médio-baixo, para explorar os espaços, os contra-ataques, né? Então eu não sei se o jogo do Jean Lucas poderia ser potencializado nessas características. É claro que eu não estou querendo dizer que ele não vai jogar bem, que ele não vai desempenhar um bom futebol, só acho que ele não vai chegar no seu mais alto nível, que o seu jogo não vai ser potencializado nisso, né? E aí talvez, bom, o Santos vai realmente precisar ter a bola, cara, de verdade, para que ele consiga desempenhar o seu melhor futebol. Imagino ele jogando num tripé de meio de campo, com um volante, né, um volante aqui mais fixo, ele e outro aqui. Aí eu acho que o Dodi se encaixa perfeitamente, né, imaginando Fernandes, Jean Lucas e Dodi, ou Sandri, Jean Lucas e Dodi, aí o Lucas Lima perderia um pouco de espaço, mas na situação que o Santos tem hoje, né, no 4-2-3-1,
são dois volantes e um meia mais à frente, né? Então o Paulo Turra está escolhendo Rodrigo Fernandes e Sandri, dois jogadores de características próximas. Tem mais dificuldade para fazer essa bola chegar no Lucas Lima, né? Então imagino que o cenário ideal nesse 4-2-3-1 seria colocar ou o Sandri ou o Fernandes, e aí Jean Lucas e Doge, o Lucas Lima mais à frente. Enfim, o Paulo Turra vai ganhar mais opções para esse meio de campo, mas de verdade mesmo. Analisando com que o Jean Lucas atuou lá no Mônaco, no Lyon, meio que no tripé de meio de campo, em alguns momentos como meia aberto pelo lado direito, poucas vezes ele atuou como primeiro volante, ou como um meia avançado, ou poucas vezes também como meia aberto pelo lado esquerdo. Então imagino que o cenário ideal, no que eu penso, tá? Claro que eu não estou analisando com a cabeça do Paulo Turra, seria um tripé de meio de campo, tá? Aí o Lucas Lima perderia um pouquinho de espaço, né? Eu mesmo, Vinícius, colocaria Sandri, Jean Lucas e Dodge, mas essa é só a minha opinião, só isso que eu penso sobre esse time, sobre esse elenco do Santos, mas é sem dúvida um mercado que está se desenhando para que seja bom para o Peixe, né, essa janela de julho. E bom, assim como eu gostei da contratação do Dodô, gostei a do Jean Lucas também, e a do Furt, a mesma coisa, claro que com algumas ressalvas, com algumas dúvidas, mas imagino que o Paulo Turra vai ter um certo tempo para analisar, para adaptar o que ele pensa, o que o elenco pode entregar e o que essas novas contratações têm de melhor. Beleza, rapaziada? Essa é só a minha opinião, eu quero ouvir a sua aqui nos comentários. O que você acha do Jean Lucas? Acredita que ele volta a ser titular nessa equipe do Peixe? A minha opinião é bem clara. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.